Olá amigos otakus e sejam muito bem-vindos a um vídeo muito especial aqui no Otaku PT. Eu vou falar com vocês sobre 7 coisas que muito provavelmente a maior parte de vocês não conhecia sobre a adaptação para série anime da novel The Rising of the Shield Hero. Uma série anime do género Isekai. Inicialmente eu não lhe prestei grande atenção e muito recentemente acabei por ver todos os episódios de uma assentada, pelo menos os que estão disponíveis, 13 episódios, e ficam aqui algumas curiosidades que eu acho que os fãs mais desatentos poderão não conhecer. The Rising of the Shield Hero é a típica história Isekai, ou seja, aquele género de história onde temos um personagem que subitamente é transportado para um outro mundo. Neste caso temos o Naofumi. Ele é um herói pouco carismático que vai ter alguma dificuldade em se afirmar naquele mundo. Passamos então para a história. O que é que acontece? Nós temos Naofumi, ele é o típico otaku, gosta muito de videojogos, gosta muito de ler, e um dia é transportado para um estranho reino. Um mundo onde é comum haver magia, um mundo com um tema um tanto ou quanto medieval, e ele apercebe-se que ele foi convocado para aquele mundo, juntamente com mais 3 pessoas. Eles são os heróis lendários. Eles vão ter que proteger aquele mundo de uma estranha invasão. Mas existe apenas um problema. Cada um dos heróis lendários é especialista numa arma. Temos a lança, temos a espada, temos o arco, mas a arma do Naofumi é um escudo. Uma arma por excelência de defesa, e ele vai ter algum problema. Naquele mundo, o herói de escudo é um bocadinho olhado de lado, como se fosse um herói secundário, e ele rapidamente naquele mundo acaba por ficar sem dinheiro, acaba por ser traído de uma forma horrível, uma forma bem polémica. Não vos quero dar aqui grandes spoilers sobre a história de The Rising of the Shield Hero, e ele vê-se sozinho naquele mundo, sem elementos para a sua parte. Ele vai ter que evoluir os seus stats para conseguir defender aquele mundo. Vai ser uma história um tanto ou quanto solitária à medida que ele vai percorrendo aquele mundo. Mais tarde vai ganhando alguns amigos, claro está, mas não deixa de ser interessante. É aquela história que eu subvalorizei e que depois acabei por ver, e até estou a gostar de ver The Rising of the Shield Hero. Primeira curiosidade, vocês sabiam que o Koyanagi Keigo, o escritor, o responsável pelo roteiro da série anime de The Rising of the Shield Hero, foi basicamente vítima de bullying para participar no projeto? Então o que é que aconteceu? O Koyanagi Keigo estava a trabalhar, e muito bem por sinal, na série anime de Made in Abyss, para o estúdio de animação Kinema Citrus, mas começou a surgir um problema. Eu estava a fazer um excelente trabalho em Made in Abyss. Se vocês nunca viram, vejam, vale muito a pena ver Made in Abyss, mas o CEO, o dono da Kinema Citrus, um dia chega à secretária dele e despeja-lhe literalmente em cima da secretária a novel de The Rising of the Shield Hero e diz-lhe: tens de ler isto. Ele concordou, mas ignorou completamente o chefe da Kinema Citrus. Passaram-se dias e sempre que eles tinham uma reunião sobre Made in Abyss, uma das perguntas que o chefe da Kinema Citrus lhe fazia era: tu já leste The Rising of the Shield Hero? E ele tentava sempre afastar-se. Ele não estava com muita vontade de ler The Rising of the Shield Hero. Até que depois de ser tantas vezes pressionado pelo chefe do estúdio de animação Kinema Citrus, lá cedeu e acabou por ler The Rising of the Shield Hero. Com o passar do tempo, quando ele teve fé, ele já estava subitamente nas reuniões de pré-produção da série anime de The Rising of the Shield Hero, e quando o projeto foi aprovado, ele foi oficialmente convidado para ser o roteirista, o autor da história da série anime de The Rising of the Shield Hero, que ele aceitou, gostou da história e também aproveitou porque ele queria muito trabalhar com o diretor Takao Habo. Segunda curiosidade, e por falar no diretor Takao Habo, ele queria muito ser o diretor da adaptação para a série anime de The Rising of the Shield Hero, mas ele tinha um problema.
A série anime tem muitos componentes de um RPG, muitos componentes visuais. Nós vemos os status, vemos a progressão, vemos o nível das personagens, mas ele não sabia muito bem como fazer isso. Porquê? Ele é um jogador de Minecraft e o roteirista, que eu há pouquinho falei com vocês, é um jogador de jogos FPS, estilo Battlefield. Tanto um como o outro não tinham assim grande experiência com jogos RPG. Então o que é que eles lembraram? No staff deles, iriam dar a responsabilidade a alguém mais novo para serem eles responsáveis por fazerem o interface gráfico, estilo jogo, na série anime. Mas todos nós sabemos como é que são os japoneses. E eles, para pedirem um favor aos seus colegas, não é assim tão fácil quanto isso. Então o que é que o diretor resolveu fazer? Basicamente ele pegou no staff, que estava a trabalhar no estúdio de animação, olhou para eles e selecionou os mais novos. E daquelas pessoas mais novas que estavam a trabalhar, ele, em vez de lhe perguntar se eles aceitavam fazer o interface gráfico do jogo para a série anime, não. Basicamente, espiou cada um deles, dos mais novos do estúdio de animação, e viu que tipo de jogos é que eles estavam a jogar. E quando se apercebeu que um dos mais novos estava a jogar um RPG, chegou à beira dele e disse-lhe: ok, és tu que vais fazer o interface gráfico estilo RPG da série anime. E foi assim que eles resolveram este problema. Terceira curiosidade, principalmente para aquelas pessoas que não acompanharam a novel de The Rising of the Shield Hero. Nós temos algumas alterações nas personagens, principalmente relativamente à sua personalidade e principalmente o nosso protagonista, o Naofumi. Nas novels, ele continua a ser aquele personagem mais pessimista, mais negro, mas na série anime, grande parte do seu diálogo interno, dos seus pensamentos, foram cortados, e no anime ele é representado de uma forma mais soft, uma pessoa não tão pessimista, não tão obscura, mas acreditem que na novel ele consegue ser bem mais dark do que é representado na série anime. Quarta curiosidade, quando foi proposto ao staff do anime, ao diretor, ao roteirista, ao designer de personagens, a adaptação para a série anime da novel de The Rising of the Shield Hero, eles partiram sempre do princípio que iriam ter apenas uma temporada para adaptar toda a história, o que para o diretor era manifestamente pouco. Ele gostava de ter mais tempo para contar a história de The Rising of the Shield Hero, pelo que ele decidiu, como tinham poucos episódios para adaptar a série anime, que ele ia focar-se no que ele achava mais importante. Ele ia focar-se no estado mental do protagonista, do Naofumi, mas o que ele gostava na realidade era mesmo de abordar o relacionamento do Naofumi com a Raphtalia. Aliás, numa entrevista muito recente, ele revelou que, muito por causa disso, ele e o roteirista da série anime resolveram dar uma abordagem mais romântica à adaptação para a série anime. Quinta curiosidade, e agora falando um pouco do material de origem da novel de The Rising of the Shield Hero. Vocês sabiam que, na realidade, esta novel teve 2 finais? Parece pouco provável, mas foi isso mesmo que acabou por acontecer. A novel de The Rising of the Shield Hero terminou no capítulo 356. Mas terminou de uma forma bem polémica. Os fãs não gostaram nada da maneira como essa história acabou por terminar. Não se preocupem, eu não vos vou dar spoilers, mas os fóruns japoneses explodiram de críticas negativas. A própria editora a receber cartas, ameaças, o próprio autor da novel a ser ameaçado. Toda a gente detestou da maneira como ele terminou a novel de The Rising of the Shield Hero. Então o que é que aconteceu? Ele teve que rever os últimos 2 capítulos e acrescentou mais 22 capítulos à história de The Rising of the Shield Hero, e a história acabou por terminar no capítulo 372, 22 capítulos depois. E muito provavelmente o autor da novela foi obrigado pela editora a continuar a história face àquelas críticas todas negativas. Mas ele vingou-se porque, a meio destes 22 novos capítulos de The Rising of the Shield Hero, ele publicou um capítulo que se chama O Fim. E depois publicou mais alguns capítulos da história até o capítulo final, ou o novo capítulo final de The Rising of the Shield Hero. E ele fez assim um pouco de troll aos seus fãs que tanto o criticaram. Foi uma maneira que ele arranjou ali de se vingar. Sexta curiosidade, e continuando a falar aqui um bocadinho sobre o material de origem, as novels. Como é que surgiu a novel de The Rising of the Shield Hero?
O autor, para criar o Shield Hero, basicamente baseou-se numa classe de um jogo que ele gosta muito, Ragnarok Online, uma classe que basicamente é uma classe de defesa, que é muito difícil de fazer evoluir sozinho. Basicamente, aquele personagem tem que se aliar a outros para conseguir evoluir, e foi aí que ele foi buscar a ideia do Shield Hero. Outra curiosidade, as histórias favoritas que ele gosta de ler, o autor de Shield Hero, são histórias em que os protagonistas são animais. E eu acho que, se vocês tiverem isto em conta, facilmente se apercebem porque é que nós encontramos meninas monstro, os demi-humanos, na história de Shield Hero. E, aliás, vemos aqui o Shield Hero com duas belas meninas sempre ali ao seu lado. E para terminar, sétima curiosidade sobre The Rising of the Shield Hero. Geralmente os autores das novels, dos mangás, inspiram-se em pessoas que as conheceram na vida real para formar a personalidade dos seus personagens. Mas em Shield Hero tivemos algo ligeiramente diferente. Os personagens bons da história não foram inspirados em ninguém em particular que o autor conheceu ao longo da sua vida, mas os maus da fita, os vilões, foram inspirados em pessoas que ele conheceu na vida real e que ele acha horríveis. Eu acho que muito provavelmente a personagem Malty foi inspirada numa ex-namorada dele. Quase certeza. E amigos otakus, aqui estão 7 curiosidades sobre The Rising of the Shield Hero. Gostaram deste vídeo? Não gostaram? Querem que eu faça mais vídeos deste género? Nem por isso. Like em baixo, deixem qualquer coisa nos comentários. E se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço. Até à próxima.